Boa tarde a todos. Aí nesse slide a gente tem aí as nossas mídias sociais, caso alguém precise ou queira entrar em contato conosco, né? E hoje, né, nessa bonita tarde que a gente tem de sexta-feira aí, né, a gente agradece imensamente a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos, então, à nossa atividade de hoje. Como vocês já sabem, nossas atividades são gravadas e disponibilizadas no canal do projeto no YouTube, mas para que isso seja possível é necessário que vocês autorizem a gravação no chat. Já agradeço a quem já fez, mas quem ainda não tiver feito, por favor, né, a gente agradece imensamente. Dando continuidade, né, nesse semestre que a gente está trabalhando com a temática da ética do profissional nutricionista na indústria de alimentos, a nossa convidada de hoje é a nutricionista Natália dos Santos, que vai falar sobre a ética. Só um minutinho. Que vai falar sobre a ética na atuação do nutricionista na indústria de alimentos, sob a ótica do controle de qualidade no processo de produção. Ela tem especialização em segurança alimentar e qualidade nutricional e é pós-graduada em gestão de negócios. Ela possui ainda expertise no acompanhamento da produção, análise de perigos e pontos críticos de controle, procedimentos de limpeza e manipulação de alimentos. Então, antes que Natália inicie a sua apresentação, vale lembrar que durante os microfones devem permanecer fechados, né? Assim a gente consegue evitar algumas interferências. Entretanto, as perguntas podem ser colocadas no chat ao longo da apresentação, né? Ou faladas ao final da mesma. Então, no final da apresentação da Natália, a gente vai abrir o momento das perguntas. Mesmo quem tiver colocado no chat, a gente vai estar anotando e a gente repassa para a Natália também. Mas quem for mais desinibido, né, quiser abrir seu microfone, sua câmera para fazer a pergunta, também pode. Quero fazer mais um lembrete que, ao final do evento, será disponibilizado um link relativo à frequência e ao certificado dessa atividade. E, para finalizar, faremos a nossa tradicional foto. Então, ao final de toda a palestra, seja ela presencial ou remota, a gente faz uma foto que vai lá para o Instagram do projeto também, tá, Natália? Então, Natália, fica à vontade, tá? Eu vou fechar o meu microfone e minha câmera para não ter nenhum ruído. A Dayana vai passar para você os slides, mas fica à vontade, eu estou aqui. Qualquer coisa é só chamar. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada pelo convite. A Dayana e a Renata, muito obrigada. Boa tarde a todos. Conforme a Renata falou, meu nome é Natália, né? Eu sou nutricionista, tenho 14 anos de experiência na área de controle de qualidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, como é que foi por que eu escolhi a nutrição também, né? Como é que foi essas experiências que eu tive nas empresas que eu trabalhei, na área de controle de qualidade, indústria de alimentos, e explicar quais foram os desafios que eu fui encontrando ao longo dessa trajetória, que podem ser até conflitantes com o que a gente aprende, né, na disciplina de ética da atuação do nutricionista na área de alimentos. Então, pode passar o slide, Dayana. Nesse primeiro slide, eu coloquei as minhas competências técnicas. Eu me graduei na nutrição pela Universidade Federal Fluminense em 2008 e logo em seguida eu já fiz uma pós-graduação. Na época eu comecei estagiando numa empresa de food service, né? E fui contratada para essa empresa. Vou até introduzir um pouco por que eu escolhi a nutrição, né? Nessa época do processo de vestibular, né? Processo de transição de escolha de profissão. Na verdade, o meu sonho era fazer gastronomia.
E aí eu queria fazer numa universidade pública, na minha época gastronomia não tinha na pública, e eu fui tentando associar o que existia no mercado que era próximo de gastronomia, e eu acabei escolhendo a nutrição por conta disso. Então, quando eu entrei na nutrição, eu não sabia o que o nutricionista fazia. Eu tinha uma ideia de hospital, né, que a gente trabalha com hospital, faz dieta, mas eu não tinha noção desse trabalho que eu faço hoje. Eu fui descobrindo ao longo da faculdade, né? Basicamente na disciplina de higiene e controle higiênico sanitário, que eu não sei como é que é o nome hoje para vocês, eu fui aprendendo um pouco sobre microbiologia, o cuidado com a microbiologia básica, cuidado com a higiene, boas práticas. Eu fui me encantando por essa área, eu fui tentando tudo que eu fazia na faculdade foi em torno desse momento de controle de qualidade. Então, iniciação científica, eu ficava no laboratório fazendo análise microbiológica, tudo eu fui construindo em cima para começar minha carreira na área de controle de qualidade mesmo, tá? E aí, quando eu entrei nessa empresa de food service, que eu vou falar nos próximos slides, né, eu acabei entendendo que eu tinha uma demanda muito importante para entender como é que funcionava o negócio do ponto de vista financeiro, né? Na faculdade a gente tem muita visão das legislações, do controle de qualidade, quem quer essa área, né? Quando quer clínica mais a dietoterapia, mas a parte financeira, como monta o negócio, o que é importante, a gente acaba não tendo muito essa visão. Então, eu acabei escolhendo a minha primeira pós-graduação nessa área, mais para poder entender o tipo de negócio que eu estava trabalhando e como é que eu atrelava para o dono do negócio que o que eu fazia era bom para o negócio dele, que a médio e longo prazo dava um retorno financeiro, né? A visão do dono do negócio quando contrata nutricionista é porque precisa, por causa da vigilância sanitária, alguém tem que cuidar dessa galera que está na cozinha, e não tem esse olhar de que aquilo ali pode me dar um retorno muito importante, pode fazer a minha empresa crescer de maneira mais segura, né? Ela pode se tornar, eu posso captar mais clientes, eu desenvolvo produtos mais seguros, enfim, que o nutricionista pode ajudar no desenvolvimento de produtos também. Então, eu tentei justamente mostrar para ele que controle de qualidade era um bom negócio. Então, eu acabei tentando, ao longo da minha carreira, cruzar essas duas informações, né? E aí eu fiquei, depois de 10 anos, eu fiz vários cursos nesse período, mas foram cursos de atualização, né? Ferramentas de qualidade, ISO 9000, ISO 22000, APPCC, boas práticas. Eu fui buscando esses cursos de atualização na área de controle de qualidade. E em 2019 eu entrei numa pós-graduação na área de segurança dos alimentos, que eu fiz pela IFRJ, né? E agora, no final, como todos vocês devem estar vendo na mídia, tem uma atualização enorme da legislação de rotulagem de alimentos. Então, desde 2019, que eu já estava ouvindo esse burburinho que a legislação ia mudar, eu comecei a me atualizar com a rotulagem também. E aí eu até destaquei um pouco sobre esse curso, porque é um curso que está muito em evidência, né? E tem muitas empresas que ainda estão atualizando seus rótulos, então se ajustando ao que a legislação está determinando hoje em dia, né? Então, basicamente, a minha escolha da nutrição e as opções, né, dos cursos que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, eu tentei mostrar aqui para vocês nesse slide, tá? Pode passar. Aí a minha experiência profissional, como eu já adiantei, eu comecei como estagiária numa empresa de food service, e era uma empresa grande que tinha restaurante no Brasil inteiro. Eu fiquei trabalhando na ponta, né, na parte de... Depois que eu saí da parte de estagiária para nutricionista júnior, eu fiquei trabalhando mais com os restaurantes comerciais. Eu até, nos próximos slides, especificar, né, explicar quais eram as minhas principais atribuições. E dentro dessa empresa tinha uma indústria voltada para os produtos carnes que elas usavam para venda. Então, foi um dos primeiros contatos que eu tive com a indústria de alimentos, e o que eu mais gosto é que na parte de restaurante, o órgão fiscalizador é a vigilância sanitária, e na indústria de carnes é o Ministério da Agricultura. Então, eu comecei a entender qual era o olhar técnico dos dois órgãos de fiscalização, né? E nessa indústria eu fiquei até ela fechar. Depois eu comecei a trabalhar com educação nutricional, fugi um pouco da indústria nessa época,
Mas era uma segunda opção que eu descobri no meio da faculdade, que eu gostava bastante, era trabalhar com crianças, mas o que eu via no mercado era mais contratação para executar um serviço, eles não contratavam de carteira assinada, né? Queriam que você elaborasse um cardápio e semana que vem entregava um próximo cardápio. Você não tinha muito contato com as crianças, que era o meu maior interesse. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu agarrei, porque eu queria ver se teria tanta afinidade como eu tinha com o controle de qualidade, né? Então, foi um período que eu trabalhei elaborando cardápio, a gente nunca foge do controle de qualidade, a gente faz treinamento com a equipe de cozinha, né? A gente faz a atualização das documentações do restaurante, da unidade de alimentação, né? E eu aproveitei o contato com as crianças e com adolescentes e fiz um trabalho de educação nutricional com eles também, né? Fazia um pouco de avaliação das crianças, né? Mas não era o meu escopo de trabalho ali. E depois disso, eu fui para uma consultoria, uma empresa de consultoria, que trabalhava com restaurantes comerciais e outras indústrias de alimentos, e aí eu comecei a ter mais contato com indústrias que não eram do Ministério da Agricultura, eram indústrias que produziam massas de bolo, doces, salgados, né? Eu fui entendendo como é que funcionava uma indústria que não tem a parte comercial ali, como é que era uma linha de produção desse tipo de produto. E conheci uma linha enorme de comércio, né, de alimentos, tanto self-service quanto bistrôs, restaurantes com prêmio Michelin, que tem no Leblon, que todo mundo vai, né, e aqueles restaurantes caríssimos. Então, eu comecei a pegar food service, restaurantes à la carte, restaurantes self-service, docerias, bistrôs, e a gente vai tentando entender como é que funcionam esses modelos de negócio, né. A partir daí veio a pandemia, eu comecei a trabalhar por minha conta online algumas questões que fugiam um pouco da indústria, né? Não era o que eu queria, mas era a demanda que eu tinha naquele momento. E depois eu entrei trabalhando como supermercado, que é uma rede de supermercado também no Rio, e eu fiquei menos de um ano nessa empresa, ainda sentia falta dessa área de indústria e de comércio. E assim que eu tive a oportunidade de migrar para a indústria novamente, eu agarrei e eu estou até hoje, né? É o trabalho atual que eu tenho no momento. Pode passar. Na empresa de food service, como eu expliquei, né, que foi meu primeiro emprego, foi de onde eu fui contratada e era estagiária, né? O meu principal escopo de trabalho, depois que eu saí de estagiária para nutricionista, era auditoria sanitária, então era basicamente um trabalho parecido com o que a vigilância sanitária faz, mas era um trabalho terceirizado, a empresa contratava nutricionistas para isso. Aí, automaticamente, a gente faz um treinamento recorrente de boas práticas com os manipuladores, e a gente também fazia a assistência de homologação de fornecedores. E o que seria isso? Como a empresa era muito grande, ela atendia o Brasil inteiro, ela tinha lojas no Brasil e até fora do Brasil, os fornecedores de matérias-primas para os restaurantes eram homologados. Então, a gente fazia inspeções técnicas nesses fornecedores, validava se ele tinha boas práticas para poder servir uma matéria-prima segura para a ponta, né, para o consumidor final. Então, nesse momento, eu comecei a conhecer muitas indústrias de laticínios, que eram indústrias de produtos de origem animal. Então, eu sempre tive contato com o Ministério da Agricultura nessas indústrias, com os fiscais. Muitas das vezes eu chegava, o fiscal também estava lá, então a gente trocava um pouco de figurinha. E eu sempre tentava me atualizar na legislação específica do queijo, que eu estava tentando avaliar a linha de produção, né, para poder entender como é que funcionava aquela linha de produção. E nessa época, a gente já começa a entender quais são os principais desafios, né, na área de controle de qualidade. E eu acho que isso vai se repetir em alguns slides aqui, conforme eu vou explicando para vocês, né? E que podem ser conflitantes com o que a gente aprende, né, no Código de Ética do Nutricionista. Então, é um dos pontos recorrentes que vocês, quem gostar dessa área e atuar na área, vocês vão ouvir, encontrar um produto vencido e a pessoa, não, mas ele está ótimo, dá para usar, vamos utilizar esse produto, e aí você tem que fazer um trabalho de conscientização de que o produto não pode ser utilizado e que ele deve ser descartado,
que o produto estragado está vencido, mas nem todo produto vencido está estragado. Então, você começa a entender que existe uma pressão e uma cultura de que aquilo que eu estou enxergando tá ok, e, na verdade, não está ok. A gente aprende na faculdade, a gente estuda sobre microbiologia, que existe um risco daquele produto não estar próprio para consumo. Então, é um momento que a gente tem que aprender a se posicionar. Nem sempre a gente vai ter total autonomia e ordem, mas a gente tem o dever de se posicionar e deixar bem claro que aquilo não deve ser utilizado, que aquilo deve ser descartado, principalmente de forma por escrita, para que a gente comece a conscientizar aquele dono do negócio, aqueles manipuladores, que esse processo não funciona e gera um risco para a marca, né? E aí a gente começa a fazer um trabalho de rastreabilidade. O que aconteceu para esse produto vencer? O que foi feito? O que eu, como nutricionista, posso fazer para evitar que esse processo se repita? E a gente vai trabalhando em conjunto, num trabalho de conscientização com a equipe, para que a gente não tenha esse risco aumentado e que a gente tenha tranquilidade de poder descartar os produtos que estão impróprios para consumo, tá? Então, basicamente, nas empresas de food service, a gente encontra muito esse tipo de conflito, né, da parte da atuação do nutricionista, principalmente treinamento com os manipuladores também. Aí entra as questões de limpezas, mas isso a gente vai encontrar até em hospitais, acredito eu, né? Não é só um ponto de indústria, mas é uma questão que é muito recorrente e que a gente precisa exercer um trabalho de conscientização com a equipe que você está trabalhando, né? A equipe técnica e a equipe operacional. O próximo slide, pode passar. A partir dessa experiência de 2 anos e meio nos restaurantes da empresa, eu fui promovida para trabalhar na indústria, que ela tinha uma indústria de produtos carnes, né? E aí eu tive um maior envolvimento com o Ministério da Agricultura, com a fiscalização, e eu fui entendendo como é que funcionava uma linha de produção de carnes, muitas das vezes alguns cuidados que a fiscalização sanitária, né, a vigilância pede em comércio, para uma indústria nem sempre faz o mesmo sentido, porque a produção é numa escala muito maior, então os processos são mais diferenciados do que num restaurante, né? Mas, basicamente, eu fazia uma inspeção das etapas, dos processos produtivos, eu monitorava os procedimentos operacionais padronizados e também já comecei a elaborar manual de boas práticas, os POPs, as documentações. Agora, nesse momento, já estou mais habilitada para fazer esse trabalho. Eu era responsável por coordenar a equipe de limpeza também da indústria e acompanhar as inspeções do Ministério da Agricultura. Como era um produto de origem exclusivamente animal, o responsável técnico da indústria era um médico veterinário, né? E a gente tinha uma equipe técnica que fazia esse trabalho junto com o médico veterinário. Ele ficava muito mais voltado para as questões administrativas da fábrica, de dar entrada a um produto novo, de mudar um processo operacional, ele tem que fazer o desenho e passar para fiscalização lá em Brasília, e os fiscais de Brasília vêm, validam o processo, então toda essa parte burocrática ficava com ele. E o chão de fábrica acabava que eu tinha maior envolvimento, né? Eu ficava muito mais de frente nesse processo. E foi uma experiência bastante desafiadora, só que como você tem a diferença do Ministério da Agricultura para a Vigilância Sanitária, que a Vigilância Sanitária no comércio, ela vai de surpresa na hora que bem entender, ou sobre denúncia também, né, de algum cliente que comprou algum produto, passou mal, ou comprou um produto no mercado, estava vencido. E o Ministério da Agricultura, não. Ele tem a sala dele, que a própria empresa disponibiliza, o material de trabalho dele, ele é pago pelo governo federal, porém, ele está lá pelo menos 3 vezes na semana acompanhando os processos como eu ficava, né? E de 6 meses, em 6 meses, vinham os chefes de Brasília dele e inspecionavam o trabalho dele e o meu, e o do médico veterinário que atuava nessa área administrativa também. Então, nesse escopo de trabalho, quando tinha alguma questão conflitante, né, vamos pensar um produto vencido, que nesse tipo de fábrica é mais complicado de acontecer, mas pode acontecer, né, ele já chegava e interditava, então eu não tinha
muitos embates, né? Eu tinha que fazer um trabalho de conscientização com a equipe técnica, mas tive algumas experiências bastante desafiadoras, né? Já teve um caso que chegou uma mercadoria, 3 toneladas de pescado, e o pescado não estava com as características sensoriais pertinentes ao tipo de pescado, ele tinha algum aroma que não era pertinente ao produto, e eu tive que segurar, o fiscal, por acaso, não estava lá no momento, eu tive que segurar a entrada daquele produto, e isso remetia mudar toda uma linha de produção de um dia da empresa, ou pararia uma fábrica por um dia. Então, foi um processo que naquele momento, muitos profissionais que não eram nutricionistas, ou alguns nutricionistas tentavam entender a situação, eu tive que justificar tecnicamente por que eu estava embargando aquele produto, aquele pescado. Por que ele não poderia entrar na fábrica, qual era o seu grau de risco, até que chegou um ponto que o dono teve que me ligar e questionar por que eu estava parando 300 mil reais de um pescado. Então, eu tive que explicar tecnicamente para ele, e ele me autorizou a seguir de acordo com o que eu queria fazer. E aí a gente mudou todo o escopo de trabalho da fábrica naqueles dias posteriores, a mercadoria voltou para o fabricante uma semana depois reconheceu que tinha saído, tinha dentro da câmara que estava o produto, tinha liberado um gás, que era um gás tóxico, e que realmente o produto poderia ser tóxico para a gente, né? Então, no final das contas, nesse período que eu fiz tive que ser muito firme nesse processo, de que, cara, isso gera um risco, eu não posso permitir, mesmo com a pressão de mudar toda uma linha de produção, e isso gerar um custo para a empresa, eu tenho que passar para a empresa qual é o grau de risco que ela está correndo. Se ela quiser assumir isso, ela vai ter que assumir junto comigo. Vamos lá, é isso que você quer que aconteça? O risco é esse, o problema pode gerar esse. E naquele momento não dava para entender o que estava acontecendo, não era uma deterioração do produto, né, que a gente consegue perceber quando o pescado está estragando. Era um cheiro que não era característico do produto, que a gente não conseguia saber a procedência dele. Então, eu não tinha noção do grau de risco também, né, naquele momento, né. Então, mais um momento da minha experiência que eu tive que me posicionar e ser muito firme, de, olha, vamos assumir o risco de voltar e ter um certo prejuízo aí na linha de produção, do que assumir o risco na ponta desse produto ir para uma loja do Belém do Pará e alguém passar mal por conta disso, né? E era uma contaminação química, depois a gente descobriu que o risco era de uma contaminação química do produto. Então, a gente tem que desenvolver esse trabalho de se posicionar, nem sempre a gente vai ter total aval de bloquear. Eu não sou o Ministério da Agricultura, eu não sou a Vigilância Sanitária, eu não sou os órgãos de fiscalização do governo que tem o poder de polícia de chegar e fechar o estabelecimento. Mas como profissional técnica da área, e eu sendo contratada pela empresa para isso, eu tenho o dever como nutricionista de mostrar para ele o grau de risco que ele está correndo. E aí a decisão é tomada em conjunto, com os donos plenamente conscientes do risco que eles estavam correndo, né? Então, foi uma experiência muito importante para minha carreira, para poder entender como era importante eu me posicionar de maneira respeitosa, obviamente, né? A gente tem que ter sempre essa conduta ética de não desrespeitar os outros profissionais que trabalham com a gente. Tem que ser de uma forma respeitosa, mas a gente tem que ser muito firme naquilo que a gente está enxergando e que pode gerar um risco, né? E demonstrar para os donos e para os profissionais que trabalham com a gente qual é esse grau de risco que eles estão correndo. Porque esse o nosso papel técnico como nutricionista dentro de uma indústria, dentro de um comércio, dentro de uma linha, de uma empresa que requer, que está te contratando justamente pelo controle de qualidade, né? Esse é o seu papel ali. Pode passar o slide. Nessa experiência, ela foge um pouco da área de indústria, mas ela também, eu tive contato com vigilância sanitária, eu tive que fazer todo um trabalho de documentação, boas práticas, treinamentos com a equipe, e eu fiz um trabalho que eu não tinha hábito de fazer nas outras empresas, que era elaborar cardápio para crianças e adolescentes e funcionários, que são gostos assim, né, de alimentares completamente diferentes. Então, foi bastante desafiador. Eram, em média, 500 refeições
de manhã, no café da manhã, de 500 refeições no almoço e 500 refeições de lanche, né? Então, no total do dia, em torno de 1.500. E é um trabalho que a gente recebia doações de outros órgãos que faziam doações de alimentos, como o Mesa Brasil, né? Às vezes a Piraquê doava alguns produtos para a gente, aí também doava alguns produtos para a gente. Era uma escola que era sem fins lucrativos, que atendia uma população de baixa renda, de risco, e que tinham até uma mensalidade, mas era uma mensalidade para fazer a manutenção e pagar os funcionários da empresa, né? Ela não tinha fins de gerar lucro e crescer e tornar uma rede escolar, não era essa a proposta da escola, né? Então, a gente recebia muitas doações que ajudavam a complementar e enriquecer o cardápio. E aí, o desafio maior, do ponto de vista ético, volta na questão de muitas das vezes receber um produto vencido, é uma doação, né? Quando a gente compra, a gente tem controle do que a gente está comprando, a quantidade que a gente está comprando, a marca que eu estou comprando. Quando eu recebo 500 quilos de arroz e eu tenho que olhar pacote por pacote de 1 quilo, geralmente era que vinha da Fundição Progresso, de um evento que tinha lá, então era pacote por pacote, às vezes as pessoas doam o vencido, a gente tem que fazer aquela pré-seleção, descartar aquilo que não dá para ser utilizado, e muitas das vezes a grana estava curta, não, isso aqui dá para usar, isso aqui não dá, e eu tive que tomar algumas decisões, olha, não vou colocar no cardápio, porque isso vai gerar um risco, e muitas das vezes eu conseguia ter, a grande maioria das vezes, quando eu conseguia me posicionar dessa forma, assim, eu sempre tentei me posicionar de maneira muito respeitosa, mas eu sempre tentei também ser muito firme naquilo que eu estava falando, né? Na maioria das vezes, eu acredito que 95% das vezes, eles acatavam e aceitavam o que eu estava dizendo. Então, quando tinha essa pressão, porque por falta de conscientização mesmo, né, não é maldade nem nada, querer usar um produto vencido e eu me posicionava de que não era viável, que eu não faria aquilo, que a gente teria outras formas de elaborar um cardápio sem ter que utilizar aquele produto vencido, eles aceitavam e a gente fazia o descarte, usando um produto químico para que ninguém pegasse, fazer todo o processo conforme é determinado, né, eticamente para a gente, esse cuidado para que ninguém realmente utilize aquele produto que está impróprio para consumo. Então, eu ainda percebia essa dificuldade de conscientização de donos e funcionários de que aquele produto não deve ser consumido. E aí, quando entra o treinamento de boas práticas, quando entra reuniões com o corpo técnico, a gente precisa criar estratégias para desenvolver essa conscientização nessa equipe, né, com essas pessoas, né? E o trabalho de educação nutricional, crianças e adolescentes sempre têm uma ideia, a gente já foi criança, né? Vocês já foram adolescentes também. Muitas das vezes é muito difícil querer comer legumes e verduras e frutas. Até a foto que eu coloquei aqui, praticamente não tem um verde no prato da criança. E é o que eu encontrava com muita frequência, né, das crianças, essa dificuldade. Então, foi feito um trabalho junto com os pais e junto com as crianças, de, olha, escolhe legumes que você quer comer. Nunca obrigava, mas ó, você tem que comer pelo menos uma quantidade, você escolhe. E aos poucos eles foram aceitando que fruta é sobremesa, que o alface é gostoso, que o purê de batata é saboroso, e eles iam aceitando o cardápio. Então foi um feedback assim, bastante positivo, que eu gostei muito dessa época de trabalho, das crianças também, né? Pode passar o slide. Depois disso, eu entrei numa empresa de consultoria que prestava serviços para comércios, como eu falei na primeira slide, né? Eu tive contato com diversos tipos de comércio de alimentos, então eram bistrôs, restaurantes de classe A, self-service de rua, indústrias. Aí eu já saí um pouco da indústria da área do Ministério da Agricultura e fui para a indústria de doces, salgados, ou pães, né? Onde quem fiscaliza também é a vigilância sanitária, então tem um olhar técnico diferente da fiscalização. E aí, no caso, eu era contratada para ser como se fosse uma vigilância sanitária terceirizada mesmo da empresa, né? Então, eu fazia auditorias sanitárias, a gente elaborava um checklist, e aí é importante reforçar que até no meu primeiro emprego, quando eu estava trabalhando na empresa de food service, todas as visitas técnicas que a gente fazia,
era elaborado um checklist, né? E o checklist emitia uma nota. Então, aquele restaurante, aquele estabelecimento, ele já saía da minha visita, da minha inspeção, com uma nota e o que ele tinha que fazer. E isso é até um respaldo técnico nosso como profissional, de que a gente passou por aquele estabelecimento, a gente constatou irregularidades e a gente se posicionou já dando as medidas, as soluções e o prazo para que aquele estabelecimento consertasse. Então, esse cuidado de elaborar checklists e documentar o meu trabalho, né, que é um dever nosso também como nutricionista, de sempre estar registrando o que a gente está fazendo, para não parecer que a gente não teve esse olhar crítico e não percebeu as falhas que foram encontradas, me ajudou muito, porque acontecia situações de bater a vigilância sanitária com o DECOM, com a polícia. E eu estava no estabelecimento e vi o delegado apontar o dedo na minha cara, dizendo que eu, como nutricionista, deveria saber disso, disso, disso. E ele listava uma série de irregularidades que ele via no estabelecimento. E eu falava para ele, mas eu vi, está aqui o meu histórico de checklist, no mês tal eu pontuei isso que você está me informando. No mês seguinte foi reforçado, foi estabelecido um novo prazo. No final, quando eu mostrei o meu trabalho, o delegado está. Então, quem é o responsável? Eu falei, fulano de tal, por favor, pode seguir. Aí ele foi lá e conversou com a pessoa responsável. Mas, tecnicamente, eu já estava fazendo o meu trabalho, eu já sabia o que precisava ser feito. Então, eu acho que essa é uma dificuldade também que o nutricionista, às vezes, tem, de que ele tem um olhar de que ele se formou, ele vai saber toda a legislação, ele quer trabalhar nessa área e ele acha que ele tem a obrigação de mudar tudo. Nem sempre a gente tem essa autonomia, mas a gente tem o dever técnico de mostrar e demonstrar claramente para o estabelecimento e para os funcionários daquele local o quanto aquilo é crítico e quanto aquilo precisa ser resolvido, né? A Maria Eduarda está perguntando o que é POP. POP é um procedimento operacional padronizado. É um documento que fica anexado ao Manual de Boas Práticas. O Manual de Boas Práticas, ele é como se fosse uma bíblia, assim, de um restaurante, né? Ele vai descrever por escrito a realidade do restaurante, como é que o restaurante funciona. Ele compra arroz, ele compra feijão, ele compra macarrão, ele compra carne, esse produto é recebido em tal área do restaurante, a prioridade para ser armazenado é o produto XYZ, ele é organizado na forma do PVPS, eu estou descrevendo um processo de como é feito o armazenamento e recebimento de mercadorias naquele local. Aí ele vai produzir as refeições, como é que é feita as produções das refeições, quais são os cuidados que precisa ter para poder fazer essas refeições. E os POPs é como se fossem umas orientações, uma cartilha para ele, né? Grosso modo, é uma cartilha. Você vai higienizar hortifruti? Então, você precisa lavar o hortifruti em água corrente, deixar de molho em solução clorada por tanto tempo, e enxaguar, e depois você pode utilizar para fazer uma salada, por exemplo, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, a gente fazia esse documento para os restaurantes também, e a gente registrava as nossas visitas nos restaurantes, tá? E, consequentemente, conforme a gente vai vendo as irregularidades e vai vendo as dificuldades daquele estabelecimento, a gente, como medida corretiva, vai fazer treinamento de boas práticas com essa equipe. Então, a gente fazia o treinamento, elaborava um documento dizendo o que foi abordado naquele treinamento, qual foi a carga horária, quem participou, a assinatura da pessoa que participou, e isso era anexado ao manual, para quando batesse uma fiscalização, uma inspeção sanitária, ou de qualquer órgão que fosse, ela verificasse naquele documento de que existe um profissional técnico que faz uma inspeção sanitária ali e que ele faz o treinamento periódico com aquela equipe de produção, né? Então, a gente fazia esse trabalho também. E na consultoria, eu já comecei a perceber uma demanda de rotulagem. Tinha alguns clientes que já pediam para a gente elaborar rótulo de alguns produtos que eles estavam desenvolvendo. Então, começou o meu primeiro contato, assim, eu já até tinha contato com rótulo, mas eu não tinha ainda elaborado o rótulo, né? Então, foi meu primeiro contato com rotulagem, que hoje está super em alta, e está todo mundo querendo aprender, tem vários cursos sobre rotulagem nutricional, né? Então, eu percebi também uma oportunidade de mercado com essa área de rotulagem, tá? Pode passar o slide.
E aí, a minha próxima experiência foi a parte de supermercados. Eu trabalhei numa rede de supermercados do Rio de Janeiro. A partir daí, eu já comecei a perceber as diferenças, né, do que é trabalhar com qualidade no restaurante comercial, o que é trabalhar com qualidade como indústria de carnes, que o órgão de fiscalização é diferente, o que é trabalhar com qualidade numa indústria de alimentos, que é a vigilância sanitária, e o que é trabalhar com o supermercado, né, que é um outro modelo de negócio completamente diferente de um restaurante, e que tem as suas demandas específicas também de qualidade. Então, a gente fazia essa auditoria sanitária como se fosse uma vigilância sanitária entrando no estabelecimento, também elaborávamos os documentos que são exigidos pela fiscalização, né, e, consequentemente, conforme a gente vai diagnosticando as ocorrências, a gente vai fazendo treinamento também de boas práticas com esses manipuladores para fazer as correções dessas ocorrências que a gente vai encontrando. E supermercado, geralmente, é um modelo de negócio muito visado pela vigilância sanitária. Então, existe uma rotina da própria fiscalização de bater e fazer uma auditoria, porque essas prateleiras, como vocês estão vendo em fotos, é muito fácil de esquecer na hora de organizar e deixar o produto vencido, aí o consumidor pega para levar para casa e vê que aquele produto está vencido. É muito fácil isso acontecer. E é uma maneira da própria fiscalização verificar se esse controle está acontecendo dentro do supermercado, né? Então, quando tinha vigilância sanitária, era uma equipe de nutricionistas e outros profissionais da área de alimentos também, engenheiro de alimentos, que trabalhava com o supermercado. Quem estivesse mais próximo daquele mercado tinha que correr para poder acompanhar a fiscalização dentro do local, né? Então, tinha alguns momentos que a gente também fazia o acompanhamento da visita técnica da vigilância sanitária. E um dos maiores desafios é esse trabalho de conscientização, né, gente, produto está vencido, a gente não pode utilizar, e mercado ainda tinha um certo hábito, venceu aqui na prateleira, mas eu posso usar para fazer um pão, não pode, está vencido. Então, tinha que ter esse trabalho de conscientização, por que está vencendo, o que aconteceu, fizeram PVPS, não fizeram, a gente chegava a usar um aplicativo, vai vencer, para ir sinalizando o que estava na prateleira que ia vencer, e quando estivesse próximo do vencimento, ele gerava um alerta para os responsáveis das gôndolas, e eles iam lá verificar se aquele produto ainda tinha no estoque ou se não tinha no estoque. Então, foram algumas estratégias que a gente foi desenvolvendo para minimizar o problema e não gerar esse atrito de que eu vou utilizar um produto que está vencido porque ele está bom, afinal é uma farinha, não é uma carne, não tem tanto risco. Então, a gente sempre se posicionava, e nas nossas visitas técnicas a gente registrava tudo o que era feito, todos os cuidados, os treinamentos, tudo que tinha que ser realizado naquele estabelecimento, a gente fazia, e o gerente do mercado assinava, ou ele recebia por e-mail aquela visita técnica com a nota dele. E essa nota ia para os donos da empresa, para saber como é que estava performando as unidades de mercado do ponto de vista de qualidade, tá? E pode mudar o slide. Atualmente, eu trabalho numa indústria de alimentos, de doces e salgados, então as minhas experiências com indústrias antes de eu entrar na empresa atual foram fundamentais para poder entender como é que eu trabalharia dentro dessa linha de produção, e é uma linha que tem vários nichos de produtos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, então tem vários pontos críticos para serem monitorados ao mesmo tempo, e eu tenho uma equipe para poder me dar suporte, inclusive com estagiários, tá? Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive estagiário, sempre gostei de ter estagiário em indústria também, era muito importante. Alguns estagiários, no momento atual da fábrica que eu trabalho, estão me ajudando a fazer a ficha técnica dos produtos, a gente tem revisado todas as fichas técnicas, e o trabalho dos estagiários, eles são sempre supervisionados por mim, ou pela outra nutricionista que trabalha comigo também, que tem total competência para fazer esse trabalho. A gente sempre supervisiona os estagiários na elaboração da ficha técnica, no registro de temperatura. Muitas das vezes os estagiários, eles não
eles monitoram, está 20 graus a câmara. Tá, mas por que está 20 graus? A porta estava aberta? O equipamento entrou em degelo? O que aconteceu para ela estar tão alta? Vamos tratar, vamos corrigir. E aí começar a desenvolver nesse estagiário esse olhar crítico. Olha, quando você vê uma não conformidade, não pode só notar, você precisa alertar. Tem um problema, está acontecendo um problema aqui, a gente precisa tratar esse problema. Então, os estagiários sempre contribuem muito com a gente para a gente manter esse controle de qualidade que é necessário, né? Hoje a gente faz o controle de higiene pessoal de cada manipulador que está no setor, o controle de validade de todos os utensílios, as matérias-primas, desculpa, e todos os produtos que vão para a loja, para as lojas da rede, né? Então, a gente tem esse trabalho bem consistente com a equipe técnica, que é composta com assistente de qualidade, mais uma nutricionista, tem um auxiliar de expedição que chega de madrugada para acompanhar a saída, para saber se o produto está saindo na temperatura, na data de validade adequada, se teve algum erro de expedição no dia anterior. E a gente também tem os estagiários para reforçar esse olhar técnico que a gente precisa da equipe técnica, né? E lá eu também consigo fazer um monitoramento microbiológico dos produtos, então a gente sempre faz uma análise microbiológica do suave de mãos dos manipuladores, dos equipamentos, para ver se a limpeza e a higienização está sendo feita da forma adequada, ou se está ficando alguma carga microbiológica numa bancada de manipulação de um produto final, né? Ou do próprio manipulador, tem alguma matéria-prima vindo contaminada dentro da linha de produção. E quando acontece, a gente entra em contato com o fabricante, a gente exclui o produto da linha. Então, tem uma série de monitoramentos que são realizados na fábrica para garantir que o produto final esteja dentro dos padrões de qualidade, tá? A gente também faz esses treinamentos conforme vai entendendo as dificuldades e as demandas de cada setor operacional. Como lá tem vários nichos, né, de operações diferentes, a gente trabalha com salgados, com docinhos, com recheios e com tortas para serem montadas. Então, dependendo da demanda, a gente faz aquele treinamento rápido, depois a gente escreve esse manipulador para o curso da Vigilância Sanitária, que é um curso online que a Prefeitura faz, a Prefeitura do Rio. É um curso de 4 horas, então a gente não consegue parar uma produção 4 horas para poder todo mundo fazer o treinamento ao mesmo tempo, mas a gente faz um treinamento em loco, de atualização em cima da demanda que a gente está encontrando naquele momento, tá? Então, esses são os meus trabalhos, é um trabalho bastante desafiador, e o próximo slide eu vou começar a explicar quais são as dificuldades que a gente tem, né? Eu fui pincelando um pouco agora em cada experiência que eu fui vivendo, mas essa imagem, ela reforça muito bem a sensação que o nutricionista tem. A gente sai... Vocês ainda podem estar no início, né, da faculdade, mas vocês até o final da faculdade vão pegar disciplinas que vão ensinar as principais legislações da área de controle de qualidade. Então, eu vou citar algumas, como a RDC 216, que é a resolução, assim, mãe, né, super importante para quem trabalha com comércio e controle de qualidade. A 275, que é uma legislação para a indústria, tem todas as legislações específicas, dependendo do tipo de laticínios. A gente sai aprendendo legislação e aí a gente dá de cara com o ambiente de trabalho, que tem uma série de desafios e que eu não vou conseguir aplicar 100% do que está na legislação. E aí, como é que eu faço para equilibrar e trabalhar de maneira que eu mantenha a minha ética profissional, que eu não gere um risco para o consumidor final, que eu não comprometa o trabalho de um outro profissional e que eu consiga passar o que é importante para mim, né, assim, profissionalmente, o que eu tenho que fazer para fazer o meu trabalho com a maior qualidade possível. Então, eu coloquei no próximo slides alguns pilares que, ao longo desses 14 anos dessa vida de trabalho em áreas de controle de qualidade, eu percebi que era fundamental, né? E eu fui até pincelando com vocês aqui em algumas experiências, então acho que vocês já podem começar a ter uma ideia, né, do que pode ser. Então, a equipe, a gente tem que, desde sempre, fazer um trabalho de conscientização. Nós somos um profissional, às vezes a gente tem a sorte de ter uma equipe técnica, como eu tenho hoje, eu tenho mais de uma nutricionista comigo,
mas nem sempre a gente vai ter esse cenário no ambiente de trabalho. Então, a nossa equipe operacional ou a nossa equipe técnica, ela tem que se conscientizar da importância do controle de qualidade. Senão você vai tentar falar, você vai tentar impor o que você está vendo na RDC 216 e ninguém vai te ouvir, porque ninguém tem consciência da importância desse trabalho. Então, o primeiro passo é começar a criar estratégias para conscientizar aquela equipe do quão é importante fazer aquele trabalho, né? Porque senão eles vão achar que é só uma pessoa para me atrapalhar, eu tenho um monte de coisa para fazer e ela está me pedindo outra coisa para fazer que não tem nada a ver comigo e que não vai me ajudar em nada. Então, esse trabalho de conscientização é fundamental para que o seu trabalho desenvolva de uma maneira muito mais leve, muito mais assertiva. E, em paralelo a isso, quando a gente começa a falar de controle de qualidade, a gente também começa a falar de uma cultura da segurança dos alimentos. Na minha época, quando eu me formei, eu nunca tinha ouvido falar em cultura da segurança dos alimentos. Isso vem surgindo nos últimos anos, né? E como eu trabalho muito com essa área, e eu busco estudar as ferramentas, a ISO 9000, a ISO 22000, o APPCC, né? Principalmente agora que eu estou em indústria, isso vai ficando cada vez mais enraizado, né? O quão é importante a cultura da segurança dos alimentos. Essa cultura ela tem que vir do dono. Se você está num ambiente de trabalho que o dono não reconhece o seu valor, você vai ter muita dificuldade de desenvolver o trabalho da forma mais ética possível. E aí, você tem que repensar se aquele local de trabalho é um local que você deveria continuar. Então, há alguns momentos na minha trajetória profissional, eu tenho orgulho de todas as empresas que eu trabalhei, gostei muito, foi uma escola, eu aprendi bastante, mas em algumas circunstâncias eu entendi que era melhor eu buscar outras oportunidades, porque do ponto de vista ético eu me senti em conflito. E se eu estou vendo que eu não tenho autonomia para executar alguns trabalhos, eu não quero assumir um risco sozinha daqueles processos. Então, o reconhecimento de que o dono da empresa, ou o teu chefe, com quem você trabalha, a pessoa acima de você, ela reconhece o seu valor, ou se ela não reconhece, ela não sabe, mas ela está aberta a entender a importância do seu trabalho, é um local que vale a pena você investir a sua energia para poder desenvolver um bom trabalho. Se você percebe que os donos estão com a mente muito fechada, eles não estão dispostos, você tem que repensar, será que vale a pena eu continuar? Será que, até o próprio Código de Ética cita isso, que quando você se sentir num ambiente que você não pode executar o seu trabalho, você tem o direito, né, de buscar outras estratégias, e é um pouco isso mesmo, a gente tem que reconhecer a importância do nosso trabalho. Se vocês não derem valor ao seu trabalho, ninguém mais vai dar, não adianta. A equipe vai ser muito reflexo da gente. E para que a equipe reconheça o nosso trabalho também, o dono ele tem que entender que a gente é importante. E como eu falei no início, muitas das vezes o dono contrata porque ele sabe que a vigilância pode aparecer a qualquer momento e ele quer ter, ao mínimo, né, alguém, pelo menos, para receber a fiscalização. Mas nem sempre ele tem total consciência do valor do nutricionista naquele ambiente. E muitas das vezes, como eu falei, ele não consegue associar o trabalho de segurança dos alimentos como um bom negócio. Ele acha que é um processo que vai me gerar ônus, ou seja, eu vou perder dinheiro para ter qualidade. E, na verdade, não. Quando a gente pensa a médio e longo prazo, se você trabalha com processos seguros, a empresa consegue crescer de uma maneira muito mais segura. Então, a médio e longo prazo, ele consegue enxergar esse retorno, esse valor. Então, a gente precisa plantar essa sementinha na cabeça do dono do negócio ali, tá? E aí, eu acabei já falando no meio dessa conversa toda que a gente, nutricionista profissional, tem que ter consciência do seu papel como técnico. Você foi contratado para ver as ocorrências, para ver qual é a demanda e buscar soluções assertivas, soluções que sejam viáveis de serem realizadas, para que aquele produto que está sendo desenvolvido seja desenvolvido da maneira mais segura. Se todas as indústrias, todos os mercados fossem 100% perfeitos, redondos, não seria tão necessário o nosso trabalho, porque ele já rodaria claramente, perfeitamente bem. Na verdade, a gente sabe que quando lida com pessoas, né, e a gente fala de manipuladores, de donos e de empresas terceirizadas que executam trabalho para a empresa que você está, vai ocorrer falhas, e essas falhas precisam ser monitoradas, essas falhas precisam ser avaliadas, qual é o grau de risco.
o APPCC, que é a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que é uma ferramenta de qualidade, ela nos ajuda a ter esse olhar mais crítico nos processos de produção que a gente tem, né, de trabalho. E a gente tem um dever profissional, técnico, de estar ali sinalizando, isso aqui é um alerta, isso aqui é um risco, isso aqui eu não posso abrir mão, isso aqui, se eu monitorar, eu posso fazer isso, para poder minimizar. Vamos fazer análise microbiológica desse produto para ver qual é o grau de risco que esse processo está gerando para o produto final. Então, criar estratégias para que aquele produto saia seguro e que a gente mantenha o padrão de qualidade que é necessário para produzi-lo, né? Então, ter a consciência do seu papel ali, de que você não vai ser a solução dos problemas, que nem sempre as pessoas vão te ouvir, e muitas das vezes elas não vão te ouvir porque elas não têm consciência do seu valor, do seu trabalho ali, e muitas das vezes não existe essa cultura da segurança dos alimentos, isso vai ter que vir com vocês, profissionais da área. Então, quando você entende esse papel, eu acho que quem está saindo e começa a trabalhar na ponta, não se desmotiva tão rápido, né? Ele consegue construir estratégias e ferramentas e estudar para poder trabalhar dentro do padrão de qualidade necessário e esperado para esse tipo de área da nutrição, né? Pode passar. E aí, eu coloquei, eu não sei se todo mundo já leu o Código de Ética do Nutricionista, mas eu coloquei alguns artigos, 3 artigos que eu sempre vejo como pauta de discussão com os profissionais, com os colegas da minha área, né, com os nutricionistas, e que geram um conflito interno até com eles, né, principalmente para quem está na faculdade e está querendo entrar no mercado de trabalho. Muitas das vezes é difícil, a gente não consegue um trabalho de primeira, e a gente vê muito no mercado de trabalho algumas vagas que não pagam nem o piso que é da nossa classe, e do ponto de vista ético, isso acaba desvalorizando mais ainda a classe profissional toda. Então, um dos pontos que eu sempre bati o martelo, que eu sempre foi uma decisão minha, que era importante para mim, era não aceitar empregos que não me pagassem sequer o piso da minha categoria. Né? E isso é uma pauta de discussão. A gente sabe que quando você está desempregado, você está em desespero, às vezes você quer pelo menos entrar no mercado para depois sair, mas existem outras estratégias para a gente poder trabalhar quando a gente fala sobre se candidatar para vagas que não pagam nem o piso salarial que a gente precisa, né, que é preconizado pela nossa classe. A gente está retomando aí o sindicato, que a gente ficou um período sem sindicato no estado do Rio de Janeiro, e o sindicato é a entidade que ajuda e contribui para a melhoria da nossa faixa salarial, para fazer essa fiscalização de empresas que estão oferecendo vagas de trabalho que não são condizentes com o que a gente merece receber como categoria. Então, a gente tem que se fortalecer dentro desses sindicatos, para que quando aparecer uma vaga, vamos denunciar, isso aqui não está certo. Do ponto de vista ético, isso não pode. A gente não pode receber menos pelo que está na nossa categoria. E se for receber menos, a carga horária é menor, porque se a carga horária for proporcional, é uma situação. Agora, se você vai trabalhar 44 horas semanais para receber metade do valor da sua categoria, isso não é adequado. Então, a gente tem que criar essas estratégias para poder ter mais valor no mercado de trabalho. Isso faz parte da nossa classe. A gente precisa se unir em relação a isso, né? O outro ponto é o direito do nutricionista a recusar propostas e situações incompatíveis com as suas atribuições e que se configure como desvio da função em seu contrato profissional. A gente tem legislações do próprio conselho que determina qual é o nosso papel como nutricionista, e eu sugiro que todos vocês leiam, né? É óbvio que quando você está trabalhando numa área, num cargo de liderança, você vai participar do processo seletivo da equipe, você vai participar da entrevista, mas você não tem que ser o RH, por exemplo. Você tem que ter um RH na empresa, você tem que se posicionar em determinadas situações, assim, de não atribuir funções que não são suas, que não é competência técnica do nutricionista. Por exemplo, não é competência técnica minha desenhar um equipamento para a fábrica na área de alimentos. Isso é da engenharia, engenheiro de alimentos que executa esse trabalho. Então, quando surge essa demanda de desenvolver um equipamento, eu já deixo muito claro, olha, eu posso pensar do ponto de vista operacional,
como vai limpar esse equipamento, mas eu desenhar, eu não tenho competência técnica, isso é o engenheiro de alimentos. E aí a gente vai buscar um profissional capacitado para poder fazer essa função. Então, é saber reconhecer o seu papel dentro da nutrição e se posicionar de maneira respeitosa. Eu sempre busquei tentar fazer dessa forma, né? De aonde você pode chegar e não incorporar atribuições e funções que você não vai dar conta, né? No meu caso, eu trabalho numa indústria, mas quem trabalha com produção de refeições, existe uma legislação do nutricionista que, dependendo, a partir de tantas refeições, você não pode ter só mais um, você tem que ter 2 nutricionistas. Então, a gente tem que se posicionar de forma que fique claro para a empresa, olha, o meu trabalho vai ter a qualidade que ele precisa ter se eu atender essas especificações que é determinada por lei, né? E não sou eu que estou determinando sozinha. Então, a gente ter esse direito de se posicionar e de mostrar para aquele dono do negócio que o seu trabalho vai ser muito melhor quando você pode contar, né, com outros profissionais da área, você não precisa somar várias atribuições que não são suas, né? É muito importante. Por isso que o pilar, né, de conscientização que eu coloquei ali é fundamental para que o trabalho como um todo flua de uma maneira melhor, né? E aí, o terceiro artigo que eu deixei claro aqui, que eu quis explicar, a gente ter ciência dos nossos direitos e deveres. O que as legislações pertinentes ao nosso exercício profissional diz, né, o CFN, o CRM, e o que os órgãos reguladores dizem. Eu até citei algumas legislações aqui da minha área, que é a RDC 216, a 275, mas só de rotulagem a gente tem 20 legislações, pelo menos, né? Agora deve ter feito um compilado e reduzido um pouco, porque as legislações estão em constante mudança. Mas são muitas legislações, a gente tem que estar sempre se atualizando, até para a gente poder se posicionar da melhor forma possível e da maneira mais profissional e ética possível dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? E eu acho que é isso, eu não sei se eu consegui passar todas as informações, mas eu agradeço a participação de todos e fica aberta aí, caso vocês queiram tirar dúvidas, questionar algum ponto do slide, fique à vontade. Eu vou iniciar aqui enquanto eles vão ganhando a coragem para perguntar, sabe, Natália? Beleza. Mas eu já quero assim, parabenizar você e agradecer muito pelas suas colocações, né? Até vou levantar aqui alguns pontos em relação à própria importância. Acho que alguém levantou a mão, levantou? Acho que foi a Roberta. Eu não sei, que sumiu para mim. Mas aí eu vou falando até a Alice que levantou. Só para eu poder concluir aqui. A importância, né, que você coloca do aperfeiçoamento profissional, você vai falando isso ao longo da sua apresentação, e isso é muito importante por conta, né, da nossa formação, que é generalista, né? E aí a gente também precisa se permitir. Você vê, você estava nessa área, foi lá para, né, a educação infantil, trabalhando com EAN, voltou a alimentação, a parte industrial, mas sempre uma coisa conversando com a outra, né? Então, como é importante isso, de ter esse posicionamento firme, técnico e ético, né? Que é o dever do profissional de saúde, que nós somos um profissional de saúde, né? Eu vou parar aqui um pouquinho, que eu vou deixar que já tem mão levantada. Maria Eduardo, se quiser abrir seu microfone, abrir sua câmera e fazer a pergunta para a Natália, fique à vontade. Ela quer escrever, pode escrever também. Pode escrever. Fica à vontade. Enquanto ela vai escrevendo, eu quero levantar também, reforçar, né? Quando você coloca que tem estagiários e tudo, então só reforçar esse compromisso que o nutricionista tem na formação dos futuros profissionais, né? Esse profissional que recebe esses futuros profissionais, ele acaba sendo um reflexo, né? Também do que ele está vendo naquele local de estágio,
né? Então, Sim, isso sim. tudo é muito importante. E o supervisionamento desses estagiários é fundamental. Eles estão ali para aprender, eles vão errar, é certo. E É o faz parte do momento desenvolvimento dele, é o momento que ele tem para errar mesmo. para errar, exatamente, que a É, responsabilidade não é dele. isso. Então, esse é o momento para ele aprender, tirar dúvidas, a gente questionar, acompanhar junto, fazer esse trabalho em Isso, conjunto. É. isso aí. A gente está aguardando, tá, Maria Eduarda? Você enviar a pergunta. Mais Eu acho que alguém? tinha duas pessoas que falaram. É, Deixa eu tentar abrir o chat aqui a para ver. Alicia, aqui ela botou, ó. A Maria Eduarda colocou, né? Se o E nutricionista fizer uma pós-engenharia de alimentos, o que muda na função dele da indústria? Eu não sei se tem uma pós-engenharia de alimentos, mas provavelmente vai ter alguma pós que é vinculada à área industrial, que tanto serve para engenheiro de alimentos quanto para nutricionista. E aí, dependendo dessa pós, da atribuição, do que ele vai fazer ali na pós-graduação, pode ser que a função dele mude, porque ele vai criar uma outra habilidade, uma outra competência, mas isso vai depender muito do tipo de pós-graduação que ele está fazendo, tá? E aí, mais alguém? Ela entendeu, tá tudo Eu acho que ok. A Alice levantou Alicia, as é. mãos, Eu não sei se a Alicia mas levantou ela por não falou. engano. Não, eu Ah, levantei a mão sim. para avisar que o link de presença já está lá no chat para as pessoas preencherem, tá? Era só isso. Obrigada, Ah, tranquilo. Alicia. Isso, mais alguém? Raquel quer fazer uma pergunta? Ou gostou, está elogiando a pergunta da Maria Eduarda, né? Ah, que bom. Foi uma ótima pergunta, sim. Assim, a sua fala foi bem esclarecedora, entendeu, Natália? Você Ah, pontuou muito bem, foi tudo assim muito claro. É porque ela tinha a mesma dúvida, né, a Raquel? legal. É, e, Bacana. e assim, eu acho que foi tudo assim muito, muito bem encadeado. Olha, ela colocou, a Gabriela tem uma pergunta para você e a Júlia Ah, também. legal. Então, com relação aos estagiários, geralmente qual período da faculdade eles estão? Eu não estou 100% a par de como é que tá as disciplinas, mas a gente sempre cobra que ele tenha o ASA, controle higiênico sanitário, porque ele vai ter contato direto com assuntos pertinentes à microbiologia, ele vai, em algum momento, ver o laboratório de análise microbiológica coletando, como é que é o cuidado que esse laboratório tem que ter para coletar de higiene pessoal, como é que funciona esse trabalho. Então, se ele for muito cru, ele não tem essa consciência. Então, a gente sempre seleciona estagiários que já tenham tido essa parte teórica, né, de controle de qualidade e de ASA, né, que é a parte de produção, que aí é a parte de ficha técnica. A gente em fábrica vai estar sempre revisando ficha técnica de tudo que acontece ali. E ela tem que ser ali não operacional, então ele tem que ter um pouco mais de clareza do que é uma ficha técnica para a gente poder supervisionar e monitorar o trabalho do estagiário, tá? Se ele for muito cru, ele não vai ter consciência do que ele está fazendo. Não sei se eu consegui responder, Gabriela. E a Júlia está perguntando, naquele caso dos pescados, como seria o procedimento para avaliar uma mercadoria suspeita de alto risco de contaminação ou de estar mal conservada? Vai depender do tipo de contaminação. A gente, geralmente, na parte de qualidade, tem três tipos, né? A contaminação física, química, que foi no caso que aconteceu ali, e a microbiológica. Eu acho que ao longo da faculdade vocês vão aprender também sobre esses tipos de contaminação. Dependendo do tipo de contaminação, se for uma microbiológica, você bloquear essa mercadoria, essa matéria-prima, e mandar para uma análise microbiológica, levando em consideração a legislação de análise microbiológica, o número de amostras que você precisa coletar para validar aquele resultado, você pode verificar se aquela matéria-prima, aquela carga grande da indústria, está dentro dos padrões ou não está dentro dos padrões, tá? Do ponto de vista químico, você teria que fazer uma análise físico-química, e aí já é um pouco mais complicado, porque nem todos os laboratórios vão saber validar. O mais importante aí seria você devolver a mercadoria para o próprio fabricante e ele investigar, porque ele conhece o processo produtivo dele e ele vai saber que tipo de química que poderia estar ali. E eu de fora recebendo uma mercadoria, eu não consigo identificar a química que pode estar ali, porque eu não conheço os processos de produção daquela fábrica.
Então, o mais fácil seria fazer devolução. Mas aí é uma discussão que você vai ter que ter com a equipe técnica para tomar uma decisão de como você vai definir. Mas, no geral, o produto está impróprio em algum grau, ele tem que ser bloqueado, investigado, e só pode ser liberado se apresentar que está regular, que não tem nenhum risco mesmo. Fora isso, a gente não pode liberar essa mercadoria, tá? Não sei se eu consegui ajudar aqui também. Ok, meninas. Gabriela e Júlia, tudo certo? Obrigada pela pergunta, foram muito boas. Deixa eu só falar um pouquinho para a Júlia. É porque eu achei muito curioso, porque pareceu, né, que só de você ver assim a mercadoria já identificar um cheiro diferente, a indústria já estava acostumada em receber aquele produto? Sim, sim. A gente já tinha uma linha de produtos que ia para a rede, então semanalmente eu recebia 3 toneladas daquele produto, era um caminhão fechado exclusivamente para a gente. Então ele saía da Bahia e entregava exclusivamente para a fábrica. Então, quando ele abriu o caminhão, veio um cheiro concentrado estranho. Eu falei, mas eu nunca senti esse cheiro, tem alguma coisa de errada. Então, naquele momento, ele não entrou na expedição, ele não entrou na área, foi bloqueado, e aí foi todo um processo para tentar investigar até chegar à conclusão de que deveria ser devolvido. Mas é porque já era um produto que a gente conhecia. E dependendo da matéria-prima, quando a gente fala de pescado, a gente tem umas características sensoriais que são bem próprias do pescado. Um camarão, uma lagosta, né? Ou um peixe tipo salmão, tem uma característica de textura, de cor, como é que tem que estar os olhos daquele pescado, qual é o aroma característico. Geralmente peixe fresco não tem aroma, né? Estou dando um exemplo, não foi um peixe fresco no meu caso, mas o peixe fresco não tem o aroma de peixe. Quando ele começa a ter o aroma de peixe é porque ele já não é tão fresco, né? Então a gente vai aprendendo na faculdade quais são as características sensoriais naturais daquele produto. Então, quando você chegar numa indústria, num restaurante, você vai se pautar naquilo que você aprendeu. E, isso aqui está diferente daquelas características que eu vi, que eu aprendi. O que isso pode ser? Será que gera um risco? Então, a primeira etapa é bloqueia, eu não sei do que se trata, vamos investigar. E quando você tiver segurança de que aquilo não gera risco para o consumidor, você pode liberar ou não, né? Dependendo do resultado, aquela mercadoria. A Gabriela fez uma pergunta, né? Isso. Na indústria, qual o peso do profissional ou estagiário e possuir curso técnico? Um profissional como eu teria que ter a graduação de nutrição, mas a gente já teve técnico de nutrição também, tá? Hoje a gente tem um técnico de nutrição que faz um trabalho contratual com a gente. Ele não é um funcionário específico, mas ele começou como estagiário, ele executou muito bem o trabalho de estagiário e a gente contratou ele temporariamente para fazer um trabalho específico para a gente. E o estagiário, ele vai vir de alguma faculdade, de alguma universidade, a gente vai fazer aquela documentação de estágio supervisionado, né, junto com a universidade, e a gente vai ter essas exigências do tipo de período que ele está, né, qual período, se ele já tem as disciplinas que precisam para ele entender como é que funciona os processos, né, a indústria, a parte, pelo menos, de qualidade, e aí a gente começa a desenvolver um trabalho com ele na indústria lá, tá? Agora aqui, em relação ao link mesmo do preenchimento, eu, na verdade, vou fazer aqui aquela do advogado, né, e vou ter que falar mais alguma pergunta que a gente precisa encerrar, né, em relação ao link. A Lara disse que teve um probleminha, mas parece que tem que fazer um login. Bem, enfim, parece que você vai ter que baixar o aplicativo, tá, Lara? Para você poder preencher o Google Forms aí. Mas, dando continuidade aqui, a gente não tem mais pergunta, ou tem? Mais alguém? Que aí eu vou encerrar aqui. Enquanto a pergunta, tem os elogios para você, tá, Natália? Todo mundo
gostando bastante. Realmente foi uma palestra bem fluida, bem esclarecedora, tudo muito bem ligadinho, dando continuidade na sua fala. Foi muito boa. Obrigada. Parabéns, e a gente já te agradece, tá? Mas antes da gente terminar, eu quero que a Maria Eduarda até usou aqui a palavra bem objetiva, acho que foi bem isso. Vamos fazer a nossa foto, então eu vou pedir para aqueles que se sintam à vontade abrir a sua câmera, né, para fazer a nossa tradicional foto, para poder colocar lá no Instagram do projeto. Tá bom? Vamos lá. Quando tiver todo mundo pronto. Tá, a Maria Eduarda não está com a câmera funcionando, mas vai aparecer seu Mzinho aí. Tá bom? Mais alguém? A Alicia, quando tiver tudo ok, você me avisa. Aí a gente vai ficar rindo. Vamos lá. Vamos ficar rindo para você aqui. Vamos lá, gente. Cadê o sorriso? Tem gente que não está sorrindo. Vamos. Foi. Então, olha, eu quero te agradecer em nome do projeto, Natália. Foi ótimo esse finalzinho de tarde, né? Esse sexto nosso aqui. E quero aproveitar para convidar todos que no dia 9 de dezembro, essa vai ser presencial, vai ser lá no auditório Vera Janacópolis, lá no prédio da nutrição, na URCA, às 9 horas da manhã, tá bom? E aí a gente vai encerrar a temática desse semestre nessa palestra. Estão todos convidados e a gente vai terminando por aqui. Muito obrigada mais uma vez, tá, Natália? Eu que agradeço pelo convite. Obrigada a todos que participaram. Muito obrigada. Agradecemos a todos também a participação. Um abraço e até o dia 9.